Eu aposto que a grande maioria de vocês já assistiu aqueles seriados médicos, né? Que tem aquele famoso não ressuscitar. Já viu os médicos falando assim, não pode ressuscitar essa pessoa porque ele tem um não ressuscitar. Então, eu que sou fã de Grey's Anatomy, sempre assisto e via aquilo ali, eu falava, meu Deus, e no Brasil? Como é que faz? Porque nós sabemos, por exemplo, que isso tem uma ligação direta com a responsabilidade do médico, né? Então, imagine só se uma pessoa diz que ela não quer ser ressuscitada, ou que ela não quer se submeter a um tratamento médico, mas naquele momento em que ela não pode fazer uso e gozo das suas faculdades mentais, o que acontece? Outra pessoa tem que tomar as decisões sobre o que vai acontecer com a vida da outra pessoa durante aquele momento, né? E aqui no Brasil, a gente tem um foco muito grande nessa questão da responsabilidade médica. E por conta disso, vocês também, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas já viram aquela polêmica da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová. Isso, por exemplo, é um case muito fácil para a gente ilustrar essa questão do testamento vital aqui no Brasil. E aí, o que acontece? O testamento vital foi uma criação do próprio CFM, né, do Conselho Federal de Medicina. E nada mais é do que, a gente chama de um testamento, mas ele nada mais é do que uma escritura pública de declaração de vontades, onde aquela pessoa antecipa a declaração da vontade dela para o que pode ser, o que ela quer que aconteça caso ela não possa fazer uso e gozo das suas faculdades mentais em algum momento por conta de algum tratamento médico, algum acidente que aconteça, enfim. Então, é aquele documento ali, é naquele documento público que a pessoa pode escrever diversos tipos de coisas, como, por exemplo, a quais tratamentos ele quer ser submetido ou ele não quer ser submetido. Então, no caso da transfusão de sangue nas Testemunhas de Jeová, a pessoa pode ser uma testemunha de Jeová e ela quer receber uma transfusão de sangue. Então, ela vai deixar lá, naquele documento, que ela quer receber uma transfusão de sangue. Eu não sei se vocês acompanharam, mas Gabi, com certeza, já viu vários casos desses em que os próprios médicos eles relatavam que uma testemunha de Jeová, quando estava em frente a outras pessoas, e, por exemplo, ela até podia tomar as decisões da vida dela, né? Mas ela estava em frente a outras pessoas, ela precisava receber um tratamento de transfusão de sangue, ela acabava dizendo que não queria, porque estava na frente dos outros. E quando aquelas pessoas saíam, ela chamava o médico e falava, olha, por favor, eu quero. Porque nós sabemos que a religião é muito forte, inclusive na nossa própria cultura, né? Então, isso era um ponto muito grande. E o outro problema era, imagine só quando a família sabe que aquela pessoa é uma testemunha de Jeová. E aí ela quer... a família também é testemunha de Jeová. E a família não deixa fazer a transfusão de sangue, aquela pessoa vai a óbito. Ou a pessoa é testemunha de Jeová e a família não é. E a família autorizou uma transfusão de sangue e a pessoa não queria. E ainda, além disso tudo, questões familiares, ainda temos a responsabilidade do médico. Por exemplo, se eu preciso salvar a vida daquela pessoa a todo custo, e eu sei que aquela pessoa, no caso, por exemplo, é uma testemunha de Jeová, eu boto sangue ou não boto sangue? E aí tem toda essa questão. Então, o CFM trouxe essa possibilidade do testamento vital justamente para que as pessoas pudessem fazer diretrizes antecipadas de vontade, né? Antecipar a sua vontade com relação a esses pontos específicos. Vale ressaltar que durante a pandemia, com o coronavírus, galera com medo, às vezes, de ser entubada, de precisar realmente se submeter a um tratamento médico em que não pudesse manifestar sua vontade, esse documento explodiu durante esse período. A gente cansa de dizer aqui que o que é óbvio para você não é óbvio para o seu cliente. Muitas vezes o cliente sequer sabe que aquele serviço existe. E isso é o que acontece com o testamento vital. Eu estava aqui procurando qual é a resolução do CFM, certo? Que é a resolução 1995 de 2012, tá? Vocês já anotem aí, esse é o número da resolução do CFM que autorizou, no caso, o testamento vital, que criou o testamento vital. E desde sua criação, o testamento vital cresceu mais de 700% no Brasil, certo? Então, 700%. O número que a gente tem, esse número
E esse número que eu tenho é do final de 2019, então ainda vai ser apurado o número de 2020, né? Então, vejam só, mais de 700%. Inclusive, a quantidade, a demanda disso durante a pandemia, eu tenho certeza que quando esse número sair, vai ser maior ainda. E aí é o que eu digo, na hora que você está consumindo o conteúdo da gente aqui, sai daqui, escreve um artigo, faz um post, faz um vídeo, joga no grupo do WhatsApp, fala para as pessoas que você conhece, porque elas passam a saber o que é, para que serve, né? Durante a pandemia, uma pessoa que estiver em uma situação, porque um assunto ponto interessante para a gente falar, Gabi, é o seguinte: o público se voltou muito, mudou muito o público-alvo do testamento e do testamento vital. Muitas vezes, quando a gente falava de testamento vital, o público-alvo desses serviços eram pessoas mais velhas, né? Ou seja, poxa, eu sou um idoso, eu posso sofrer um AVC e ficar sem conseguir me manifestar. Ou, eu sou uma pessoa que é mais velha, não tenho herdeiros, quero fazer um testamento. Esse era o público-alvo, né? E esse público-alvo mudou muito. E a pandemia, inclusive, cravou essa mudança. Então, o testamento hoje não é mais oferecido só para idosos. Existem muitas pessoas com patrimônio e pessoas que querem assegurar o seu patrimônio ainda jovens, justamente porque não sabemos o que pode acontecer. Pessoas muito expostas. Então, a maioria das pessoas que vocês veem que são expostas politicamente, artistas, pessoas que construíram um patrimônio e que elas estão o tempo inteiro se submetendo a determinados riscos como viagens, exposições mesmo, sequestros, coisas nesse sentido. São pessoas vulneráveis, digamos, e viraram o público-alvo desses produtos, desses serviços jurídicos, né? E o testamento vital, ainda mais durante a pandemia, com essa perspectiva. E estamos sendo acometidos por um vírus que ninguém sabe o comportamento desse vírus. É um vírus que atinge gente mais velha, mais nova, uma pessoa vai para a UTI, a outra não sente nada. Um vírus que ninguém sabe o comportamento. Se eu pegar, o que vai acontecer comigo? Não sei. E se acontecer comigo, o que eu quero que aconteça? Poxa, se eu precisar ser entubada, porque coronavírus, nós sabemos que é uma doença que atinge o pulmão e que leva a uma necessidade, por exemplo, de uma intubação. E quando, uma vez entubada, a pessoa não vai conseguir responder por suas próprias vontades. Mas óbvio que teve alguém que produziu um conteúdo nesse sentido, que fez com que os leigos soubessem que isso existia, para conseguir propor aos seus clientes, ou já clientes, ou conquistar clientes com base nessa produção de conteúdo, né, na área do testamento vital. Então, o público mudou, né? Não é mais idosos, pessoas que não têm herdeiros, né? Esse público agora, pessoas novas, né? Inclusive, eu vou providenciar o meu o quanto antes, já porque é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A última coisa que a gente faz é a nossa. Mas eu, inclusive, já vou providenciar o meu. Porque será que isso não poderia acontecer comigo? Poderia acontecer comigo, por que não? Né? Então, eu vou providenciar o meu também. E vocês, inclusive, podem providenciar o de vocês. E aí alguém perguntou aqui, Gabi, como é que o hospital fica sabendo da existência desse testamento? Tem uma coisa muito legal, uma das possibilidades do testamento vital, e aí, Gabi, até se você me permitir estender minha fala aqui, para o caso que você falou dentro do meu escritório, que eu já tive com relação ao testamento vital, é o seguinte: muitas vezes, aquela pessoa, por exemplo, meus pais são as pessoas que vão tomar as decisões sobre meu tratamento médico, né? E aí, o que acontece quando meus pais, o que eu posso fazer? Eu falo, poxa, mas o tratamento que eu queria ter, muito provavelmente, não vai ser o que meus pais vão escolher para mim. E eles vão se sentir culpados em escolher o tratamento que eu quero, né? Então, eu quero tirar essa responsabilidade deles. Isso foi justamente o caso que eu tive no meu escritório. Então, o cliente, ele não queria que os pais tomassem as decisões pela vida dele. E ele tinha um amigo, um primo, não me lembro direito, mas uma pessoa de confiança dele, que era próxima, mas não era pai e mãe, que pensava muito igual a ele. Ele falou o seguinte, olha, eu vou
pedir para que essa pessoa tome as decisões pela minha vida. Pegou a escritura e entregou para essa pessoa uma cópia dessa escritura de declaração antecipada de vontade. E deixou com essa pessoa a cópia dessa escritura. No momento que ele foi acometido por aquela situação, aquela pessoa foi lá, pegou a escritura, inclusive leu para os parentes, olha só, aqui está a escritura, ele pediu para que fulaninho precisasse tomar as decisões, que eu pudesse tomar as decisões da vida dele, enfim. E essa é uma possibilidade aí, foi um caso que aconteceu aqui dentro do meu escritório, que eu achei muito legal e que inclusive me despertou que muitos de nós, inclusive pessoas jovens, podem querer ou se interessar por um serviço desse, né? Para que outra pessoa, que não seja a nossa família, tome as decisões. Então, existem outras hipóteses. Eu já posso colocar lá as decisões que eu quero que sejam tomadas. Então, por exemplo, eu não quero que me ressuscite se eu ficar em uma situação que eu esteja em uma determinada situação que eu precise e que eu possa sofrer sequelas, eu não quero que me ressuscite, ou eu não quero receber transfusão de sangue. Enfim, então tem coisas que você já pode estabelecer e tem coisas que você pode nomear alguém para que tome essas decisões por você. Então, trazendo um pouquinho aqui para o conteúdo do dia a dia,